Olá, mais um atendimento de plantão para vocês aí, né? Bom, uma garota chamada Lena Lima mandou para mim essa questão da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Isso aconteceu em 2024, perdão, para o vestibular de 2024. Então, é um assunto de genética e tem a ver com eh, herança quantitativa, herança aditiva, herança efetiva. Então vamos lá. Uma espécie de planta produz vagens com diferentes comprimentos que explicam um caso de herança quantitativa. Os fenótipos variam de 10 centímetros a 18 centímetros e são determinados por poligênese, que apresentam segregação independente. A planta produtora de frutos com 10 centímetros de comprimento não possui alelos efetivos, isto é, são todos recessivos. E a planta produtora de fruto com 18 centímetros de comprimento possui somente alelos efetivos, ou seja, todos os genes são produtores de proteínas, todos os genes são os dominantes. Os gráficos 1 e 2 ilustram os resultados obtidos a partir dos dois cruzamentos entre plantas de genótipos desconhecidos. Bom, muito provavelmente ele vai perguntar o que é desconhecido, né? Isto é, o genótipo dos genitores, tanto para a prole representado no gráfico 1, que temos, portanto, então, uma quantidade de 25 vagens com 14 centímetros, por volta de 50 indivíduos, né, com sementes de 16, eu falei sementes, né, desculpa, a vagem, né, o fruto de 16 centímetros e outro descendente, outro grupo de descendente com 18 centímetros de vagem. Isso no cruzamento 1. No cruzamento 2, já temos então essa proporção de 10, 12, 14, 16 e 18, respectivamente 5, 25, 40, 25, 10. Para não me alongar, então vamos selecionar algumas informações importantes aqui, que elas envolvem inclusive a compreensão para a resolução. Bom, os fenótipos, lá segundo o enunciado, variam de 10 a 18 centímetros, ou seja, as extremidades, de menor e maior comprimento. Bom, eles são determinados por poligênese, que apresenta segregação independente, isto é, não tem apenas um par de fator, mas tem mais de um. A gente vai começar com dois aqui, pares, tem uma explicação por quê, mas isso a gente deixa para uma outra ocasião. Bom, as plantas com frutos com 10 centímetros não possuem alelos efetivos, ou seja, são todos recessivos, e plantas com 18 centímetros de comprimento possuem todos os alelos efetivos, ou seja, todos dominantes. Bom, isso significa que a gente vai ter algumas ideias. Bom, vamos pegar aquela frase em destaque, determinados por poligênese que apresenta segregação independente. Bom, então eles vão ter classes fenotípicas, né? De 10, 12, 14, 16, 18. Da onde que eu tirei isso? Dos gráficos lidos anteriormente. Bom, cada classe, ou seja, 10, 12, 14, 16, 18, tem a ver com a quantidade de genes efetivos, ou seja, de genes aditivos ou genes dominantes. Sendo que para 10 centímetros não temos nenhum, então é zero dominantes. E para plantas que têm 18 centímetros de comprimento, os frutos, né, na verdade, plantas com frutos, né, os seus frutos têm 18 centímetros, têm todos os genes dominantes. Bom, eu vou representar aqui então as classes 10, 12, 14, 16 e 18 com essa mesma perspectiva narrada, só que agora eu vou colocar os diferentes tipos de genótipos. E aí você está vendo um detalhe. Perceba que no 10 centímetros de comprimento, os frutos eles teriam genótipos todos eles recessivos, isto é, Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho. Note que para 12 o que existe é um dominante.
Olha no 12, na coluna do 12, temos um azão para um indivíduo ou um bezão para um indivíduo. Em outras palavras, azão, azinho, bezinho, bezinho, ou azinho, azinho, bezão, bezinho. Já para o 14, aumenta a quantidade de dominantes, serão 2 dominantes. Reparem nos 3 exemplos que correspondem aos de 14 centímetros. As vagens com 14 centímetros, tem 2 dominantes. Pode ser, portanto, então, azão, azão, bezinho, bezinho, ou azinho, azinho, bezão, bezão, ou azão, azinho, bezão, bezinho. Então, nós temos 3 configurações genotípicas para 14 centímetros. Observe também no 16 agora, na coluna 16, que aumenta a quantidade de dominantes, passando para 3 dominantes. E a gente tem 2 exemplos, azão, azão, bezão, bezinho, e azão, azinho, bezão, bezão. E para finalizar, o de 18 centímetros, como eu havia dito anteriormente na leitura do enunciado, aqueles frutos, vagens, que têm 18 centímetros de comprimento, têm todos os genes dominantes, isto é, azão, azão, bezão, bezão. Bom, então, aqui um pouco mais sucinto, a mesma informação, e só para ressaltar, reforçar, quanto maior o número de genes dominantes, ou efetivos, ou aditivos, maior será o comprimento do fruto, maior será o comprimento da vagem. Bom, essas são as considerações iniciais. Vamos agora dar exemplos. Então, vamos cruzar dupla heterozigoto entre si, tá? Ou seja, azão, azinho, bezão, bezinho, cruzando com outro azão, azinho, bezão, bezinho. Conforme o quadro de Punnett aqui representado, né? Nosso primeiro quadrante, vamos ver se eu consigo fazer um truque aqui, gente. Esse primeiro quadrante aqui vai vir os 4 dominantes, azão, azão, bezão, bezão. Esse quadrante aqui, ó, embaixo, que eu fiz de triângulo, apenas didático, tá, gente? Não existe círculo e triângulo, não. É só para vocês acompanharem onde eu estou narrando. Então, nesse quadrante triângulo, ele vai corresponder azinho, azinho, bezinho, bezinho. Para quem não lembra, vem azinho e bezinho para deste, que vou representar como gametas do gênero feminino, e este outro, azinho, bezinho, vindo para, desculpa, pelo gameta masculino. Bom, respirando aqui para vocês, já fiz aqui a distribuição, e lembrando, se tem todos os genes dominantes, será 18 centímetros de comprimento. Se existirá todos os recessivos, será 10 centímetros. Então, os numerais que vocês estão vendo nos quadrantes resultado do cruzamento já são as mensurações, uma vez já descoberto anteriormente, decifrado ou decodificado em momentos anteriores. Vejam só, nós temos um com 10, um com 18, nós teremos 4, tá? Com 16 e 4 com 12 e 6 com 14. Ou seja, se vocês repararem, nós temos uma curva normal aqui, uma distribuição normal aqui representada. Então, isso é típico de cruzamento entre dupla heterozigoto, né? Uma vez que a gente já definiu aqui pelo enunciado, não pelo enunciado, né? Mas pelo exemplo a partir do enunciado. Bom, esse aqui é né? Agora a nossa representação aqui de forma diferente, né? Um pouco menos poluída e confirmando o numeral quantitativo, né, que a gente tinha comentado, do produto do cruzamento. 1 para 10 centímetros, 1 para 18, 4 para 12 centímetros, 4 indivíduos para 16 indivíduos, 6 possibilidades para 14 indivíduos. Isso que eu estou representando, de forma até que proposital,
para demonstrar para você que está nos observando que essa distribuição que a gente acabou de representar, ele é muito semelhante com o gráfico 2. Aquele gráfico 2 do enunciado que a gente estava comentando anteriormente. Isso significa, gente, em outras palavras, que o resultado do gráfico 2 ela leva a crer que os seus genitores são dupla heterozigotos. Bom, eu vou fazer um outro exemplo aqui, agora com 16 centímetros, os mais de maior comprimento, né? Só que eu vou pegar os dois exemplos diferentes, um azão, azão, bezão, bezinho, e outro azão, azinho, bezão, bezão. Bom, a partir desse produto, a partir desse cruzamento vai gerar um produto. Veja que aqui vai ter 3 dominantes. Aqui também vai ter 3 dominantes. Opa! Para quem percebeu, eu cometi um equívoco. Então vamos limpar aqui. Como faz para limpar isso? Bom, já que eu não sei limpar, vamos usar o apagador. Meus ouvintes, só corrigindo então. Opa, fiz alguma besteira aqui. Sorry, perdão. Bom, aqui tem azão, azão, bezão, bezão. Então serão 4 dominantes. Você lembra qual é a medida? Qual é o comprimento da vagem quando tem 4 dominantes? A gente vai resolver já já isso, tá? Para quem não recorda. Aqui teremos 3. E aqui também teremos 3. Isto é, azão, azão, bezão, bezinho. E neste último quadrante, nós teremos 2. Azão, azinho, bezão, bezinho. Olha, tô ficando bom no mouse. Bom, portanto, nós temos 4, 3, 3, 2. Número de gêneros dominantes, respectivamente, ao cruzamento. Isso significa, né, que o primeiro, aquele que tinha 4, terá 18 centímetros. O indivíduo que era azão, azinho, bezão, bezinho, terá 14 centímetros. E aquele que tiver 3 dominantes, que pode ser azão, azão, bezão, bezinho, ou azão, azinho, bezão, bezão, terá 16 centímetros, conforme a representação aqui, quantitativamente. Bom, essa distribuição aqui, abaixo, é apenas para a gente localizar os genótipos como referência. E olha que nós temos aqui, tá? Nós temos 14, só temos 1, 16 temos 2 e 18 temos 1. E se a gente recordar do enunciado, os gráficos do enunciado, eles são muito assemelhados com aquilo que a gente viu no gráfico 1 anteriormente. Portanto, esse resultado aqui demonstra que é o cruzamento entre azão, azão, bezão, bezinho, cruzando com azão, azinho, bezão, bezão. Bom, fazendo uma recapitulação dos dois cruzamentos, olhando aqui para baixo, por favor, meninas e meninos, observem aqui embaixo. Tá? Então, o gráfico 1 do enunciado se assemelha muito com os obtidos no cruzamento entre genótipo azão, azão, bezão, bezinho e azão, azinho, bezão, bezão. E o gráfico 2 se assemelha muito aos resultados obtidos entre azão, azinho, bezão, bezinho, cruzando com azão, azinho, bezão, bezinho. Se a gente procurar aqui, né, tem outros cruzamentos aqui envolvidos, que a gente vai restringir a não fazer isso, para se tornar menos curto o nosso tempo, mas para dizer para vocês que a gente já encontrou uma resposta. Então tem que ser azão, azão, bezão, bezinho, cruzando com azão, azinho, bezão, bezão, e depois azão, azinho, bezão, bezinho, cruzando com o mesmo, azão, azinho, bezão, bezinho. Então, para quem percebeu, no visual, alternativa A de I love you. Guris e gurias, a gente encerra por aqui a nossa conversa. Espero eu que tenha sido didático para vocês, porque era esse o meu objetivo. Então, um abraço para vocês.